dar continuidade ao conteúdo da Grécia Antiga. Talvez hoje é a última parte, né? Se der tudo certo, a gente termina Grécia Antiga hoje. E aí a gente vai falar do período das guerras da Grécia e das conquistas de Alexandre o Grande, né? Então, esse texto aí que eu coloquei para vocês, ele fala sobre esse grande imperador, né, que a gente teve na história, que foi o Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Então, como a gente leu nesse texto, a gente consegue entender que esse imperador, né, que ele era de uma região chamada Macedônia, mais ao norte da Grécia, então a gente consegue entender que o Alexandre o Grande, ele foi responsável pela globalização do mundo antigo, pela expansão da cultura grega pelo mundo. Por isso que nessa época, esse período das conquistas de Alexandre vai ser conhecido como período helenístico, que os gregos, eles se conheciam, eles se autodenominavam como helenos. Então, como eu já falei para vocês, o grego, essa palavra grego, vem do latim, foi o Império Romano que chamava o povo daquela região ali da Península Balcânica de grego. Os gregos mesmo, eles se chamavam de helenos. Então, por isso que esse período é conhecido como período helenístico, que os gregos eram helenos, eles se autodenominavam como helenos. O Alexandre, ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, né, o maior filósofo da Grécia Antiga, um dos maiores filósofos da história, né? Então, Alexandre, o pai de Alexandre, Filipe, mandou logo cedo Alexandre o Grande para ter aulas com Aristóteles. E ali, com Aristóteles, ele vai assimilar toda a cultura grega, como uma filosofia e os conhecimentos científicos, né, dos atenienses, assim também como a disciplina militar e a formação física dos espartanos. Então, ele vai misturar os conhecimentos ali de ciência dos atenienses e também a questão militar dos espartanos. Então, ele vai fazer esse mix aí de conhecimento. E o Alexandre Magno, né, o nome dele era Alexandre Magno, ele formou o maior império até então. Ele superou a Pérsia no tamanho do império. Ele vai, em apenas 12 anos de governo, ele morreu cedo, né? E em apenas 12 anos de governo, o Império Macedônico, aqui a Macedônia, fica ao norte, a Grécia está aqui, e a Macedônia está mais ao norte. Então, ele vai conquistar toda essa área da Grécia, e eles vão conquistar a Mesopotâmia, que a gente já estudou, eles vão conquistar o Egito, eles vão conquistar o grande reino da Pérsia, e vão chegar até a Índia, né? O Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, vai até a Índia. Então, ele vai misturar os conhecimentos, a cultura do Ocidente, que está para cá, com o Oriente, beleza? E o maior legado do jovem, né, do rei Alexandre, foi a difusão da cultura grega pelo mundo. Então, ele vai fazer uma fusão dos conhecimentos do Oriente com o Ocidente. E apesar da sua baixa estatura, ele tinha apenas 1,52 m, então ele era bem baixinho, mas ele ficou conhecido como Alexandre o Grande por causa das suas conquistas militares e também pela questão dessa expansão aí dos conhecimentos pelo mundo antigo. Então, ele é considerado um dos maiores imperadores da Grécia, né, do mundo antigo. Ele é um dos maiores imperadores da Idade Antiga. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar essas guerras greco-pérsicas, né, conhecidas como guerras pérsicas, a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre gregos e gregos, né, entre os gregos e os espartanos, e aí a gente vai ter uma vitória de Esparta e a hegemonia de Esparta, né, e a gente vai estudar essa parte aí do período helenístico, com o domínio macedônico e essas conquistas de Alexandre o Grande. Deixa eu só arrumar aqui. Então, pessoal, para a gente relembrar as últimas aulas, né, leiam essa questão aí do Enem de 2015, falando sobre a Grécia, e coloquem aí no chat a resposta. Qual que vocês acham que é? A, B, C ou D? Eu vou ler aqui a introdução e vocês respondam. Então, o que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Aí a pergunta é essa: na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Qual era a função da ágora? Respondam aí no chat. Então, beleza, alguns já responderam aí. Vamos analisar as questões, né? Então, a gente vê que é uma questão do Enem, né? Então, a gente tem que saber analisar questões de vestibular e concurso. Então, está falando da ágora. O que era a ágora, né? A gente falou isso na última aula. Então, a letra A aqui: agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em
prol da cidade. Então, quando a gente fala de ágora, quando a gente fala de polis, e também quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não pode generalizar e falar que todas as cidades tinham reis. Essa questão já está errada, porque está falando de rei. Algumas cidades, algumas polis gregas tinham reis, outras não, né? Então a gente vai ter o exemplo de Atenas, que se fundou uma democracia. Essa aqui já está errada. A B. Permitiu aos homens e mulheres livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Então, nessa questão também, a gente sabe que na Grécia Antiga o conceito de cidadania era limitado. Então, as mulheres gregas não tinham cidadania. Então, elas não participavam das decisões do Estado nem das cidades, né, das polis. Então, era o início da democracia, mas as mulheres, os estrangeiros e os escravos não tinham cidadania, beleza? A maioria aí, todo mundo falou C, né? Então vamos ver se está certo. Constituir o lugar onde os cidadãos se reuniam em praças públicas para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, aparentemente essa é a certa, né? A D. Reunir os políticos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Nas ágoras não só se reuniam os políticos, e sim todos os cidadãos, e também essas decisões não eram somente em casos de guerra. Então a D está errada. E a letra E, convocar lideranças das polis para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Então, também não eram somente as lideranças, eram cidadãos. Quem eram cidadãos? Os homens, né? Os homens livres e tal. Então, a resposta certa aí, como vocês falaram, letra C. Vamos avançar. Tem mais uma aqui, ó, da Universidade do Estado do Pará, de 2015. Vou ler aqui para vocês, e aí vocês respondem. Apesar das semelhanças quanto à língua e à religião entre os gregos das diversas polis, a Grécia do período clássico em diante era um mosaico de cidades autônomas, em termos políticos e econômicos. A criação das cidades-estado seguiu por caminhos diferentes em função da relação entre populações autóctones e povos estrangeiros. Particularmente, houve destaque da polis de Atenas e Esparta. Sobre essas cidades-estado, respondam aí qual letra é a certa. Vamos lá, tentar responder aqui. Essa aí já teve mais, né? Parece ser mais difícil, teve mais respostas diferentes, né? Mas vamos ver aqui, analisar as questões. Então, vamos ver aqui a letra A. Ocorreu em Atenas a partilha de poder administrativo entre os atenienses e os demais estrangeiros, enquanto Esparta se deu a dominação política dos persas. Então, como a gente viu, lá em Atenas, o poder estava na mão dos cidadãos. O povo de Atenas, né, eram cidadãos, eram os homens, maiores de 18 anos e filhos de atenienses. Então, o poder não foi partilhado com os estrangeiros. Essa aqui está errada. E também Esparta não foi dominada pelos persas. Então, está errada a letra A. A letra B. Atenas se formou-se da reunião de tribos de guerreiros da Península Balcânica, enquanto Esparta surgiu a partir das ideias democráticas vindas dos povos do Oriente. Então, isso aqui também está errada. Atenas não se formou na democracia, Esparta não se formou na democracia, né? E Atenas, a formação da cidade de Atenas não foi de guerreiros da Península Balcânica. Letra C. Atenas foi um importante centro político e religioso e lugar de veneração do deus Apolo. Já Esparta era a cidade de coroação dos imperadores gregos e a realização dos Jogos Olímpicos. Então a C também está errada, porque Atenas ela não era um lugar de veneração do deus Apolo, e sim da deusa Atena, e também eles consagravam Poseidon. Então os principais deuses lá de Atenas era a própria deusa Atena, né, que é a homenagem do nome da cidade, e Poseidon. E Esparta também não existia essa coroação de imperadores, até porque a Grécia Antiga não teve um imperador único, né? Eram várias cidades autônomas. E a letra D, que vai ser a certa, Atenas tornou-se o centro cosmopolita do mundo antigo. O que é isso? Vinham muitos viajantes do mundo inteiro, né, no porto de Atenas. Então, Atenas era uma cidade cosmopolita. Quando a gente fala hoje em dia de cidade cosmopolita, a gente está falando de Nova York, que tem muitos turistas, né, pessoas de outros. É difícil você encontrar um nova-iorquino na cidade de Nova York, tem muitos estrangeiros. Paris também tem muitos estrangeiros. Berlim, São Paulo, né, também aqui no Brasil. Muita gente vem de fora, do Nordeste, de outras regiões, tentar a vida em São Paulo. Então, esse é o significado de cosmopolita. Então, Atenas era o centro cosmopolita do mundo antigo, com um ponto de encontro de viajantes estrangeiros, enquanto Esparta se dedicava à formação física, à obediência militar
com seu modelo político oligárquico. Então, a D está correta, beleza? Então, é só para a gente relembrar os conteúdos das aulas passadas. Mas vamos avançar aqui para a aula de hoje. Então, a aula de hoje a gente vai falar, né? Começar aqui falando do período clássico, esse período de guerras, né? Então, o período clássico, ele foi marcado por violentas guerras, violentas lutas dos gregos contra os gregos e dos gregos contra os persas e dos gregos contra os gregos, né? Apesar dessas lutas e desse período de violência, o século V foi considerado o auge da civilização grega. É nessa época que vai concentrar as maiores realizações culturais. A Grécia ela vai acabar recebendo muita influência da democracia de Atenas e por duas vezes, né, a gente vai ter os persas tentando invadir a Grécia. E isso vai provocar esses conflitos aí que foram conhecidos como guerras péssicas. E a gente vai ter a vitória dos gregos. Com a vitória dos gregos, os atenienses vão viver um momento de hegemonia na Grécia. Então, Atenas vai ser a cidade mais importante da Grécia Antiga. Depois dessas guerras péssicas, ou greco-péssicas, né, como se fala, a gente vai ter os gregos, eles vão se envolver em uma guerra interna, que vamos ter colocada de dois lados, né, Atenas contra Esparta. E aí esse conflito aí vai ser conhecido como Guerra do Peloponeso. E aí, com a vitória da Liga do Peloponeso, que era comandada por Esparta, Esparta que vai ter um domínio sobre a Grécia Antiga, que vai durar pouco tempo, né? E daqui a pouco a gente fala melhor da Guerra do Peloponeso. Então, vamos ver primeiro aí como é que foi as guerras péssicas. Então, recebe esse nome, né? Guerras greco-péssicas. Por quê? Porque a gente vai ter um conflito do Grande Império Persa, que é essa região toda aqui de roxo, contra a Grécia, que está aqui dentro desse quadrado. Então, por isso que vai ser uma guerra entre gregos e persas. Então, aí, a partir do século IV, o Império Persa ele vai se estabelecer, né, vai se tornar um grande império ali na Idade Antiga, e eles vão ter uma política de expansão territorial. Então, eles vão conquistando vários lugares, várias regiões. E aí a gente vai ter esse encontro aí pela primeira vez das culturas oriental e ocidental. Então, essa sequência de conquistas militares dos persas, né, eles vão chegar aqui nessa área aqui que é chamada Ásia Menor, que fazia parte da Grécia Antiga. Então, nessa área aí que é chamada Ásia Menor, a gente vai ter várias colônias de origem grega. E aí, de início, essa dominação dos persas vai acontecer sem muitos problemas. Mas, com o passar do tempo, né, as imposições dos reis persas, essa coexistência aí, harmoniosa, ela vai gerar um conflito entre os persas e a Grécia continental. E quem comandava, quem era o imperador da Pérsia, era o Dario I. Ele vai atacar os gregos em 490 a.C. E aí ele vai vencer algumas cidades gregas ali da Ásia Menor, e aí os persas eles vão desembarcar na planície de Maratona, essa área aqui na Grécia, chamada planície de Maratona. E o objetivo dessa frota dos soldados persas e Dario I era conquistar toda a Grécia para expandir o território, né, expandir o império da Pérsia. E aí Atenas ela vai defender a Grécia, mesmo sem o apoio dos espartanos. Os espartanos eles vão se recusar a entrar em guerra, porque os oráculos falavam que não eram para eles entrarem nessa guerra, e também eles estavam num período de festividade. Então Esparta não vai apoiar. Quem vai defender o território grego vão ser os atenienses. E aí essa batalha é chamada Batalha de Maratona. Então a gente vai ter aproximadamente 10 mil gregos lutando contra cerca de 30 mil persas. E aí os gregos, com a frota ateniense, eles vão conseguir encurralar os persas contra o mar, né? E aí os persas vão bater em retirada. E por que esse nome maratona? A gente conhece, né, velho? É uma corrida, é uma prova, né, que tem nas Olimpíadas. Então, da onde vem esse nome? Vem da planície, dessa área que é chamada maratona. E por que a gente tem essa corrida, né, que é chamada maratona, que tem lá nas Olimpíadas? Então, quando os gregos vencem a batalha, os atenienses vencem a batalha, o general vai mandar um soldado chamado Fidípedes, esse aqui representado na escultura, ele vai correr até Atenas para anunciar que eles venceram a guerra. Então, ele vai sair de Maratona e vai correr até Atenas para dizer que os gregos venceram a guerra. E esse percurso, essa distância aqui é de 42 quilômetros. Então, assim que ele chega ali em Atenas, correndo esses 42 quilômetros sem parar, ele vai dar a boa notícia para os atenienses, falando que eles ganharam a guerra contra os persas. E aí, só que o Fidípedes, ele vai acabar morrendo devido ao grande esforço. Por quê?
dias antes ele tinha corrido 250 quilômetros para pedir ajuda aos espartanos. Então, ele estava bem desgastado, ele era um mensageiro, né? E aí, em homenagem a essa corrida de Fidípedes, a gente vai ter a origem aí da prova da maratona, que tem, o percurso dura 42 quilômetros. Ela é uma das mais famosas, né, provas das Olimpíadas, ela acontece no último dia das Olimpíadas. E a gente tem como curiosidade aí, e coincidentemente, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, nesse mesmo percurso aí que o Fidípedes fez, né, a prova da maratona das Olimpíadas de 2004 foi esse mesmo percurso aqui. Então, a gente tinha um brasileiro, né, o Vanderlei Cordeiro, ele vinha liderando a corrida. E aí ele foi vítima de um ataque aqui de um ex-padre irlandês, que de surpresa ele vai empurrar o corredor brasileiro, né, para fora do trajeto. Mesmo assim, com a ajuda do povo que estava assistindo aqui a prova, eles vão conseguir, né, tirar esse padre e o brasileiro vai voltar para o percurso e ainda vai conseguir conquistar a medalha de bronze, né? Então, é a única medalha do Brasil nessa prova da maratona de 42 quilômetros. Então, ele vai se tornar um herói brasileiro. Infelizmente, a gente teve essa cena aqui, mas ele conseguiu concluir o percurso e ganhar a medalha de bronze nessa mesma prova aí da maratona, que ocorreu essa mesma corrida lá na guerra em 490 a.C., beleza? Então, os atenienses conseguem expulsar os persas da Grécia, e aí eles sabem que após essa vitória, né, a qualquer momento o Império Persa podia atacar novamente. Então, 10 anos depois, né, a primeira guerra foi em 490, em 480 a gente vai ter a Segunda Guerra Pérsica, que aí o que vai acontecer? Os gregos vão acabar se reunindo, né, deixando as diferenças de lado, e eles vão se unir em uma aliança militar. Nessa aliança militar ficou estabelecido que Esparta ia ficar responsável por comandar os exércitos, né, e Atenas ia ficar responsável por comandar as forças marítimas. Então, eles vão, já se precavendo da próxima invasão persa, eles vão fazer essa aliança aí militar. E aí, 10 anos depois da Batalha de Maratona, né, que foi em 480 a.C., aí em 490, a gente vai ter aqui o rei Xerxes, filho do Dario I, que foi o que lutou na Primeira Guerra, né, o imperador também da Pérsia, o Xerxes, ele vai liderar a nova invasão persa. E aí a gente vai, esse período aí vai ser conhecido como Segunda Guerra Pérsica. E aí a gente tem como curiosidade também outro brasileiro nessa história aí da Grécia Antiga, o ator aqui, Rodrigo Santoro, ele vai interpretar o rei Xerxes no filme 300 e na sequência do filme, que foi Ascensão e Queda do Império. Ele vai interpretar o Xerxes nos dois filmes. O primeiro filme vai falar da primeira batalha dos 300 e o segundo filme é sobre a Batalha de Salamina. Então, o Rodrigo Santoro, ele vai interpretar, né, o rei Xerxes ali no filme. E ele aí é considerado um dos atores mais bem-sucedidos, né, o brasileiro, de Hollywood. Então, a gente tem essa nova curiosidade aí. E aí, pessoal, falando aqui da batalha, como é que funcionou? Então, essa batalha, né, ela vai inspirar, inclusive, o Heródoto, que a gente considera o pai da história, a inventar, né, a história como ciência, e vai inspirar também vários filmes, né, de Hollywood, séries e tal. Essa guerra foi bem famosa, né, foi bem conhecida, movimentou o mundo antigo, e até hoje a gente tem muitas produções sobre ela. E aí o que aconteceu? Dessa vez, né, na primeira vez eles foram com 30 mil soldados, dessa vez os persas eles vão desembarcar com 300 mil guerreiros, e aí eles vão desembarcar na área chamada Termópilas, que é uma praia na região aqui central da Grécia. Então, essa área aí, ela de todos os gregos unidos, era formada por apenas 7 mil soldados. Mas eles tinham a seu favor essa questão do relevo do terreno, né, das montanhas. Então, eles atraíram os persas para essa região aí de Termópilas, e aí essa região ela tinha uma estreita passagem aqui, ó, entre montanhas, e aí vai dificultar, né, dificultou a passagem dos persas. Então essa retranca aí, essa defesa grega foi comandada pelo lendário rei Leônidas e os seus 300 soldados espartanos, né? Ela foi eficiente nos primeiros dias, ela conseguiu segurar ali os persas, que não conseguiram atravessar esses paredões naturais, e muito menos também o paredão dos 300 soldados espartanos que estavam em fila aqui, ó. Eles não conseguiam passar essa área, os persas não conseguiam passar. E aí, só que os gregos eles foram surpreendidos por uma traição. Um grego chamado Efíotes, que era morador do local, ele vai mostrar aos persas um caminho alternativo
que vai permitir os invasores chegarem até por trás ali da retaguarda ali grega. Durante a madrugada eles vão conseguir, né, ganhar dos gregos nessa batalha. No cinema, nos filmes ali 300, o Efiutes foi interpretado por um espartano que foi descartado ainda bebê. Lembra daquela história que eu contei? Por ele ser portador de uma deficiência, ele não se enquadrava aos padrões espartanos, ele queria ser soldado, e aí ele foi abandonado e criado por outra família, e aí ele vai acabar traindo os gregos e dando caminho ali para os persas. Vamos ver melhor como é que foi essa batalha, né? Então, pessoal, aqui é o desfiladeiro de Termópilas, essa região de montanhas, né? E aí o que vai acontecer? Um grupo de soldados, né, espartanos, que é os 300 de Esparta, eles vão tentar resistir a essa invasão persa. E aí, mesmo eles não conseguindo, né, eles tinham muito menos soldados, eles não conseguiam ganhar a guerra, mas essa resistência oferecida pelos espartanos vai oferecer um tempo hábil para que os militares de Atenas pudessem organizar uma fuga da população. Então, enquanto os espartanos estavam lutando, a cidade de Atenas estava sendo evacuada, né, dos centros urbanos, e essa derrota aí dos 300, como eu falei, ela vai ser fruto da traição de Eufíates, que vai mostrar o caminho de Anopeia. Então, o Eufíates vai conduzir as tropas persas por esse caminho aí para dar a volta, né? E aí os persas vão conseguir emboscar os espartanos, vão massacrar os soldados espartanos aqui, né? Eles vão vir aqui por trás e vão massacrar os soldados espartanos. E aí os persas eles vão seguir para Atenas e vão acabar incendiando a cidade de Atenas, que já estava completamente abandonada, né? Os gregos já tinham conseguido esvaziar a cidade, né? E aí eles vão também dar sequência ali, tentando conquistar a Grécia, e eles vão chegar no canal de Salamina. Essa aí vai ser conhecida como a Batalha de Salamina. Então vai ser essa primeira batalha foi militar, foi terrestre. A segunda batalha vai ser marítima, vai ser mais com navios de guerra, né? Então a Batalha de Salamina vai ocorrer também no ano de 480 a.C. E qual foi a estratégia da frota ateniense? Eles simularam, aqui está a frota ateniense, os navios gregos, ó, todos os aliados estão aqui, e aqui a frota persa, também tinha a frota dos egípcios, que eram aliados dos persas. Então, qual que era a estratégia bolada pelos atenienses? Eles iam simular uma retirada, eles iam fingir que estavam fugindo quando eles vissem a frota persa chegando, e aí, a partir dessa fuga, os outros navios aliados iam ficar escondidos, né, eles ficaram escondidos nessa área, e quando os persas passassem pelo canal aqui de Salamina, eles iam também emboscar os persas. Então, essa estratégia acabou dando certo. Os aliados gregos vão atacar aqui por trás, e os outros navios gregos vão atacar pela frente os persas. Então, eles conseguiram, unidos, eles conseguiram impedir a invasão dos persas, que era um império muito maior e tinha muito mais soldados na guerra. Mas a união entre os gregos e o conhecimento ali da área, né, da geografia da área, essa estratégia, eles vão conseguir expulsar os persas ali e pôr fim na guerra. E aí eles vão conseguir também recuperar a autonomia política nessas cidades todas, né? Aqui como exemplo também, ó, aqui é o ataque, né? E quando os egípcios observam ali que não ia dar certo mais a guerra, eles acabam fugindo, beleza? E aí esse é o fim da Batalha de Salamina. Então, aqui é o mapa da guerra, né? Todas as campanhas e tal. Vamos avançar, senão não dá muito tempo. Então, ao final da guerra, né, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Suzã, que ele vai ser em 448 a.C. e vai estabelecer ali que não mais ter um ataque da Pérsia na Grécia. Então, os persas vão se comprometer a não atacar mais os gregos, né, deixar eles livres. E aí essa batalha de Termópilas, aliás, as guerras pérsicas, elas vão ficar marcadas pela primeira guerra lá, que foi a de Maratona, que os atenienses vão conseguir expulsar os persas. 10 anos depois a gente vai ter a batalha de Termópilas, que é a batalha dos 300, com o sacrifício dos soldados espartanos. E depois a gente vai observar também a união dos gregos na batalha de Salamina, que fizeram com que o mundo helênico expulsasse os persas ali da região. E aí, ao fim dessas batalhas, a gente vai ter a hegemonia de Atenas. Antes da gente avançar, vamos ver mais uma questão aí. Essa aqui é da Universidade de Pernambuco, vestibular de 2013. Vou ler aqui e vocês respondem. Então, sobre as guerras médicas, né, que aqui é guerras médicas ou guerras pérsicas, é o mesmo, está falando da mesma guerra, né? O termo mais usado hoje em dia é guerras greco-pérsicas.
Então, sobre as guerras médicas travadas entre gregos e persas no início do século V, assinale a alternativa correta. Leiam aí e respondam no chat para a gente ver. Então, vamos lá. Vamos analisar questão a questão, né? Então, a vitória grega, a letra A, deveu-se à forte liderança espartana, uma vez que Atenas se submeteu aos persas desde o início dos conflitos. Não, essa aqui está errada, né? No início do conflito, os espartanos nem participaram da guerra. E Atenas nunca se submeteu aos persas, né? Eles estão batalhando desde a primeira batalha lá da primeira guerra pérsica, na Batalha de Maratona. Então, essa aqui está errada. A Batalha dos 300, em Termópilas, foi o evento que encerrou as guerras greco-pérsicas. Não. Essa Batalha dos 300, ela vai ganhar tempo para os gregos, mas, na verdade, os 300 espartanos vão acabar morrendo. Então, ela não foi a batalha que encerrou a guerra. A cidade de Esparta seria responsável por comandar exércitos terrestres, e Atenas comandaria as forças marítimas. Essa aqui está certa. Vamos ver a outra. Então, quando vocês fizerem uma prova de vestibular e Enem, essa aqui está certa, marquei, vou para a próxima. Não. Às vezes, a própria banca que está organizando a prova erra. Então, como a gente vai observar aqui, a D aqui, ó, a Batalha de Termópilas, com o sacrifício dos 300 de Esparta e a união dos gregos na Batalha de Salamina, fizeram com que o mundo helênico se impusesse sobre o grande império persa. Essa aqui está certa também. A gente está com duas questões certas. E aí isso acontece muito em prova, que a banca que está organizando erra ali, às vezes eles anulam a questão, às vezes não. Então você tem que ir na que você acha que está mais certo. Talvez a mais relevante aqui seria a letra D. Né? A letra D parece ser mais relevante que a C. A C é mais fácil, né? Esparta tinha a questão dos exércitos e Atenas as forças militares. Mas, de qualquer forma, que, ao meu ver, as duas questões estão certas. Provavelmente, essa questão foi anulada, né? Então, isso aí é para vocês observarem. Quando forem fazer um Enem, um vestibular, um concurso, isso acontece direto. E aí eles acabam anulando a questão, aí vai ponto para todo mundo. Às vezes eles não anulam, não, e aí quem marcou a D, que ganhou, quem marcou a C, eles consideram que a C está errada e consideram que a D está certa. Mas, enfim, na nossa visão aqui, as duas estão certas, beleza? Vamos avançar mais. Então, a hegemonia de Atenas. Então, após as guerras pérsicas, Atenas ela vai se tornar a cidade principal ali do mundo grego. Então, ela vai se tornar a polis mais poderosa do mundo grego. E aí, para os gregos se protegerem contra novos ataques, eles se organizaram numa aliança entre as cidades-estado gregas. Essa aliança vai ser chamada de Liga de Delos. Né? E o que foi a Liga de Delos? Ela foi essa aliança política militar entre as cidades-estado do mundo grego, a maioria delas participou. Ela recebeu esse nome porque ela se localizava numa ilha chamada Delos. Depois, a sede da Liga vai ser transformada, vai ser transferida para Atenas, e a principal liderança da Liga de Delos era Atenas. O objetivo principal era proteger a Grécia de ataques estrangeiros. Ela era composta por 50 cidades. Nesse início aqui, inclusive, a Esparta participava também da Liga. Calma aí, voltando aqui. O que as cidades tinham que fazer? Elas tinham que contribuir com soldados, navios, alimentos e dinheiro. Então, ia ter um tesouro da Liga, e toda essa riqueza ela era administrada por Atenas. Atenas ela vai acabar utilizando os recursos, o tesouro, a riqueza da Liga de Delos, para reconstruir a cidade que havia sido incendiada e destruída durante a guerra contra os persas. E aí Atenas ela vai se tornar a cidade mais rica, mais bela e mais poderosa ali de toda a Grécia. Esse período aí vai ser chamado de Século de Ouro, ou Século de Péricles. Então Atenas ela vai ter o seu maior apogeu cultural no século V. Eles vão acabar utilizando a grana dos outros, né, o tesouro da Liga de Delos. Como não estava tendo guerra, eles estavam usando a grana, a riqueza, em benefício próprio. Então, quando a gente tem democracia, normalmente a gente também tem corrupção. E isso ocorreu lá na Grécia Antiga também, tá? Então, a democracia ela sempre tem esse perigo rondando aí, que é a corrupção. E aí, uma das obras maiores ali dessa época foi a Acrópole. Né? Então, a Acrópole ela foi essa grande obra de Atenas. Ela foi construída na parte alta, em cima de montanhas. Na parte alta, mais alta da cidade de Atenas, ela servia para centro cultural, político e religioso. E era uma forma de mostrar o grande poder da cidade de Atenas na época. Então, hoje em dia, esse complexo aqui arqueológico da Acrópole, ela é um patrimônio, né, da Unesco, muito visitado.
Então vamos ver aqui um pouquinho como é que era a Acrópole ali de Atenas. Então esse complexo, né, de Acrópole, o que tinha na Acrópole? Esse edifício aqui chamado Partenon, que foi construído em homenagem à deusa Atena, e aqui que era guardado os tesouros da Liga de Delos. Então ele era o maior prédio aqui, a maior construção, ficava bem no centro da Acrópole. Era aqui que era guardado as riquezas e o tesouro arrecadados da Liga de Delos, né? Aqui o Partenon hoje em dia, né? As ruínas. Outra grande obra ali era a estátua da deusa Atena. Ela tinha aproximadamente 12 metros de altura. Ela era revestida de ouro, né? E aí essa estátua era em homenagem, né, à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria, da estratégia militar, da educação, da cultura. Então foi construída essa estátua aqui, que hoje em dia ela não existe mais, tá? Isso aqui é só uma réplica, só para mostrar o tamanho dela, né, em comparação a uma pessoa comum. Então a estátua de Atena, ela não existe mais na Acrópole, ela foi perdida, provavelmente roubaram, né, que tinha ouro e tal, marfim. Outro edifício importante era o Erechtheion, que era um templo também destinado a consagrar a deusa Atena e a Poseidon. Ela era composta de 6 cariátides, que eram essas figuras femininas. Isso aqui também é uma reconstituição em 3D, tá? Ela tá assim hoje em dia. Então essas cariátides, elas eram figuras femininas que serviam como colunas. Em vez de você fazer uma coluna simples, que nem essas aqui, né, que nem essas aqui do Partenon, em vez de você fazer essas colunas, os gregos inovaram e começaram a fazer essas colunas em formato de figuras femininas, mas elas tinham a mesma função que segurar aqui a edificação. Avançando aqui, vamos até a Guerra do Peloponeso. Então, com essas contribuições aí da Liga de Delos, essa riqueza, Atenas vai constituir, né, vai construir um império com obras na cidade, vai ficar muito rica a cidade de Atenas. Eles também vão arrecadar esses recursos para construir equipamentos militares, navios de guerra, né? E aí, com essa democracia de Atenas, também veio a corrupção. E aí houve esse desvio dos recursos que eram para ser destinados à proteção da Grécia, se houvesse alguma invasão externa. Então, a Esparta, que era a eterna rival de Atenas, ela não vai ficar satisfeita com essa situação, e aí eles vão formar outra aliança política e militar, né? Que vai ser chamada de Liga do Peloponeso. Essa Liga do Peloponeso, ela vai servir para combater as injustiças promovidas por Atenas e a Liga de Delos. Então, a gente vai ter essa nova liga ali, 2 ligas formadas, 2 alianças militares na Grécia Antiga. Então, a Guerra do Peloponeso, ela recebe esse nome por causa dessa região aqui da Grécia Antiga, que era chamada de Península do Peloponeso. Era a região central da Grécia, onde estavam concentradas as maiores cidades. E aí, a gente vai ter essas 2 alianças, né? A Liga do Peloponeso e a Liga de Delos. A Liga do Peloponeso, ela era comandada por Esparta, e ela tinha como principais cidades Corinto, Elise e Argos, e a Liga de Delos era formada mais por cidades da área da Ásia Menor, mais ilhas, era comandada, né, liderada por Atenas, e o objetivo da Liga de Delos era arrecadar recursos para se proteger de invasões externas. Mas, como eu falei, Atenas vai acabar controlando e desviando o tesouro da Liga para investir em obras na própria cidade, e a gente vai ter a formação do Império Ateniense. Então, vamos aqui antes que acabe a aula, né? A Liga de Delos, ela vai ser uma potência, aliás, a Liga do Peloponeso, ela vai ser uma potência terrestre, e aí ela vai ser composta principalmente por soldados espartanos, e a Liga de Delos, ela é uma potência marítima, principalmente por causa da frota de navios atenienses. E aí o que vai acontecer? Qual foi o estopim da guerra? Como é que a guerra começa? Ela vai começar porque Atenas vai bloquear o comércio por essa área aqui que é chamada Istmo de Corinto. O que é um istmo? É essa área que ligava aqui, essas 2 regiões, esse corredor aqui, que ligava o sul da Grécia com o centro, né? E aí a Atenas, ela vai bloquear o comércio, não vai permitir mais o comércio. E aí isso vai dar início à guerra. Essa guerra, ela vai ter 3 fases. A primeira fase, ela vai ser marcada pela supremacia da Liga do Peloponeso. Então, os espartanos, eles vão conquistar essa região aqui todinha da Grécia. Os espartanos, eles vão conquistar as principais cidades aqui dessa área aqui chamada Peloponeso. A única cidade que vai conseguir resistir, não vai ser conquistada, vai ser Atenas, porque Atenas, ela tinha construído essa grande muralha aqui, ó, de 6 quilômetros, que ligava o centro da cidade ao porto do Pireu. Então,
isso permitia que o abastecimento da cidade continuasse. Então, Atenas vai conseguir resistir à guerra por causa dessa grande muralha. A segunda fase da guerra também vai ser marcada por vitória dos espartanos. Essa vitória ela vai ficar evidente num evento conhecido como Cerco de Siracusa, essa região aqui. E aí os espartanos, apesar deles não ter navios suficientes para apoiar os soldados aliados da Liga do Peloponeso, né, contra Atenas, eles vão mandar, né, o destaque aí dessa guerra vai ser o general espartano chamado, esse cara aqui, ó, chamado Glipos. Os espartanos, eles vão enviar somente esse general para a guerra. Eles vão enviar apenas o general para a guerra, e aí ele vai chegar lá na região do conflito, em Siracusa, e aí com a sua inteligência, a sua estratégia, a sua coragem, ele vai contagiar todos os soldados aliados dos espartanos, e eles vão conseguir vencer Atenas mais uma vez. E a última fase do conflito, a terceira e última fase, ela vai ser marcada por uma aliança entre os espartanos e os persas. Então os espartanos vão lá no imperador persa e vão pedir ajuda, vão pedir recursos, principalmente navios, porque os espartanos eles não tinham navios de guerra. E aí eles vão pegar esses navios para atacar Atenas. E aí com essas habilidades, com esses recursos, né, com fornecimento de prata e com a estratégia do general Lisandro, esse espartano, que era um grande general, estrategista de guerra, eles vão conseguir, enfim, encerrar a guerra, eles vão acabar ganhando a guerra. Então os espartanos acabam ganhando a guerra na batalha de Aegospótamo. E aí o que vai acontecer com Atenas? Eles vão ficar sem dinheiro, aqui é a batalha de Aegospótamo, uma pintura, eles vão ficar sem dinheiro, sem exército, sem navio, né, a marinha acabada, sem alimentos, e aí Atenas vai acabar se rendendo e vai passar a ser submissa da polis de Esparta. E aí esse período aí, ele vai ser um período da hegemonia de Esparta. Esparta vai ser a grande cidade do mundo grego. Eles vão ganhar a guerra, vão liderar a Grécia, vão derrotar Atenas, né? Só que essa hegemonia de Esparta não vai durar muito tempo. Porque essa guerra do Peloponeso, ela vai abalar todas as cidades da Grécia. Vai ser uma guerra civil entre gregos. Então várias cidades vão ser destruídas e tal. E a gente vai ter a morte de 250 mil gregos. E a gente vai ter também várias disputas internas, né, na Grécia Antiga. E aí isso vai abrir caminho para o domínio dos macedônicos com Alexandre o Grande. Beleza? Na aula de hoje a gente não vai conseguir chegar até Alexandre o Grande, né? Já está acabando. Só para encerrar aqui, ó. A Guerra do Peloponeso, ela também marca o início da criação da história, que aquelas aulas que eu falei nas primeiras aulas. O pai da história, Heródoto, ele era um comandante, ele participou da Guerra do Peloponeso. Então ele foi para o campo de batalha, ele participou das duas guerras. Ele escreve sobre a Guerra dos 300 de Esparta e também vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso, juntamente com Tucídides. Então essa guerra ela vai marcar a criação da história como ciência. E aí os trabalhos de Heródoto e Tucídides, que narraram esses eventos da guerra, eles trouxeram algo mais próximo da verdade, sem mitos, né, afastando-se da mitologia. E aí eles vão estabelecer também, para o estudo da história, uma cronologia dos fatos, a sequência, a diacronia, o que pensavam os persas, o que pensavam os gregos, e a relação causa-efeito, beleza? E aí, após a Guerra do Peloponeso e o breve período de domínio espartano, a gente vai ter início um novo momento, que foi chamado período helenístico. Então, o período helenístico, ele refere-se ao período da conquista da Grécia pelos macedônicos, inicialmente com o rei Filipe II, e a expansão da cultura grega pelo mundo conhecido. Após a morte do Filipe II, o seu filho Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, ele vai continuar a expansão do Império. Alexandre ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, ele valorizava os costumes gregos. Essa aqui é toda a área do Império Macedônico, nesse primeiro domínio contra os gregos. O Alexandre também ele conquistou a Ásia, o Egito, a Pérsia e a Índia. Com sua morte aos 33 anos, o Império Macedônico ele vai começar a declinar. E a maior contribuição de Alexandre o Grande foi a expansão da cultura grega pelo mundo. Vamos ver só uma breve história do Alexandre. Então, segundo os relatos da época, o Alexandre ele tinha um complexo de inferioridade devido à sua baixa estatura. Ele media apenas 1,52 m. O seu pai era o rei da Macedônia, essa região aqui era o rei Filipe. Ele que foi o responsável por conquistar a Grécia. A sua mãe, ela dizia que Alexandre era descendente direto, era filho do herói lendário Aquiles.
E a família, a dinastia do Filipe II também diziam que eles eram descendentes de Hércules. Então, Alexandre já nasceu com essa marca, que ele era descendente de heróis mitológicos gregos. Aos 16 anos, o Alexandre ele já era general. E aí, nessa época, o seu pai, o rei Filipe II, enviou ele para a Grécia, para que o garoto tivesse aulas com Aristóteles, que foi o maior filósofo grego e talvez o maior filósofo da história. Aos 20 anos, o Alexandre ele foi apontado como um dos suspeitos do assassinato do seu pai, o que a história ainda não conseguiu comprovar. O Filipe II ele levou uma facada no peito durante o casamento da própria filha. Alexandre também, aos 13 anos, segundo relatos, dizem que ele adestrou o próprio cavalo, algo que era um cavalo bem indomável, né? Então, algo bem complexo na época. Dizem que com apenas 13 anos ele adestrou o seu cavalo, o Bucéfalo, que foi o companheiro dele de todas as batalhas. O Alexandre ele também entrou em confronto com seus primos e seus vários meio-irmãos, né, os filhos bastardos do rei Filipe, na disputa pelo trono vago, já que o rei tinha acabado de morrer. Em 334 a.C., ele vai iniciar sua primeira campanha contra os persas. E aí ele vai conquistar, além da Grécia, que já tinha sido conquistado pelo seu pai, ele vai conquistar o controle da Ásia Menor, que é a atual Turquia, né? E no ano seguinte ele vai derrotar o rei Dario II, o Dario III, aliás, da Pérsia, na Batalha de Issos. Um ano depois, o Alexandre vai conquistar o Egito, né, e outras regiões ali do Oriente. Ele vai completar a conquista da Pérsia na Batalha de Gaugamela. E aos 22 anos ele vai receber o título de imperador persa, além de ser imperador grego, ser o faraó do Egito, e aí ele vai ser conhecido como Alexandre o Grande, que até é uma ironia, porque ele tinha apenas 1,5 metro de altura. Então essa união entre Oriente e Ocidente, numa única nação, né, nesse grande império, vai abrir passagem também para várias doenças vindas da Europa, essas doenças até então desconhecidas. Várias epidemias mataram muitas pessoas, né, nesse novo mundo helenístico. E aí, até mesmo o lendário imperador Alexandre ele vai morrer aos 33 anos de idade. Provavelmente, Alexandre vai morrer de malária. Então, essa questão dessa união entre o Oriente e o Ocidente vai trazer novos conhecimentos, novas culturas, novas religiões, mas também vai trazer doenças que até então eram desconhecidas. Então, o próprio imperador Alexandre vai morrer aos 33 anos por uma dessas doenças novas. Então, pessoal, a aula de hoje fica até aqui. Até a próxima aula.